muitos soldados muito velhos no exército ucraniano. Os problemas da mobilização da Ucrânia são cada vez mais claros. O país já não tem cidadãos jovens suficientes para continuar a lutar, razão pela qual apela à população mais idosa. Atualmente, segundo as autoridades locais, a idade média dos combatentes de Kiev é superior a 40 anos, o que mostra que como o país está enfraquecido e incapaz de continuar a luta a longo prazo. Numa entrevista recente à Express TV, Alexei Tarasenko, comandante da 5ª Brigada de Assalto a Kiev, admitiu os dados críticos sobre a idade média dos soldados ucranianos. Afirmou que é urgente a realização de novas campanhas de mobilização para agariar os mais jovens, pois há uma série de problemas no recrutamento de idosos. Os militares aguardam ansiosamente novos reforços, porque a situação em muitas unidades é crítica em termos de pessoal, mesmo aqueles que vêm muitas vezes deixam muito a desejar por causa de problemas que normalmente surgem, disse aos jornalistas. De acordo com Tarasenko, a maioria dos jovens ucranianos anteriormente recrutados já se foram. Os seus argumentos e dados endossam a ala do parlamento ucraniano, que quer não só apelar a uma nova mobilização total, mas também endurecer as punições para aqueles que evitam o recrutamento. O objetivo é ampliar o número de jovens soldados para reabastecer as tropas enfraquecidas após 2 anos de intensos atritos. Em dezembro, o presidente Vladimir Zelensky revelou um plano para convocar 500 mil novos soldados. Porém, segundo o governador de Mykolaiv, Valery Kim, esse número também seria insuficiente e seria necessário recrutar pelo menos 2 milhões de novos soldados para que houvesse alguma mudança real em favor da Ucrânia no campo de batalha. Na verdade, os números parecem irrealistas. A Ucrânia não consegue realizar novas grandes campanhas de mobilização porque já perdeu mais de 500 mil soldados nas linhas de frente. Os ucranianos que ainda não foram mobilizados são basicamente o que resta no país para ocupar todas as funções não militares. Se forem convocados, haverá uma crise em vários setores da sociedade civil ucraniana. Há um esforço do país para resolver esse problema através do repatriamento de ucranianos que fugiram para o estrangeiro, mas esta é uma tarefa complicada. As pessoas que fogem das guerras são consideradas refugiados e não meros migrantes, de acordo com o direito internacional, que torna ilegal que os países de acolhimento devolvam esses cidadãos à sua terra natal. É pouco provável que a Ucrânia chegue a um acordo com os países ocidentais sobre o tema, esperando apenas que os Estados aliados aconselhem os ucranianos a regressar voluntariamente à sua nação. Todos estes fatos criam uma espécie de impasse para Kiev, pois não consegue continuar lutando. O país não consegue continuar lutando. O que resta é enviar para a linha de frente são praticamente apenas idosos, mulheres, adolescentes e pessoas com graves problemas de saúde. A maioria da população jovem masculina já foi dizimada ou fugiu do país, com um grave problema demográfico causado pela decisão de Kiev de levar às guerras às últimas consequências. O governo ucraniano, no entanto, não é verdadeiramente responsável por decidir se continua ou não a lutar. Os patrocinadores do regime deixam claro desde o início que a guerra deve continuar até o último ucraniano, mesmo agora quando a ajuda começa a diminuir devido à crescente atenção dos Estados Unidos a Israel. Não parece haver uma autorização para Kiev parar os combates, que não está preocupado com o bem-estar e o futuro do povo ucraniano, e que não tem objeções em aniquilar a população ucraniana apenas para tentar desgastar a Rússia. Além disso, é necessário lembrar que mesmo que a Ucrânia consiga melhorar a sua taxa de recrutamento e enviar mais tropas para o campo de batalha, isso certamente não terá qualquer impacto real no resultado final do conflito. Os russos continuam a lutar com apenas uma pequena porcentagem de sua capacidade militar real, tendo Moscou uma capacidade de mobilização abundante. Se Kiev aumentar o número de tropas no terreno, Moscou poderá convocar mais reservistas e terá tropas suficientes para realizar tantas mobilizações quanto forem necessárias, enquanto a Ucrânia é cada vez mais demograficamente incapaz de realizar novos alistamentos. Assim, no final, a Ucrânia só tem 2 opções: continuar no seu caminho suicida e causar danos ainda mais irreversíveis à sua própria população, ou agir soberanamente, romper com o Ocidente a aceitar os termos de paz russos. Irã lança ataques de alta precisão em retaliação a ataques terroristas. Nos últimos dias, o Irã lançou uma série de ataques contra alvos ligados a Israel e a grupos terroristas anxiitas. Os ataques de alta precisão tiveram sucesso na eliminação de pessoal inimigo, na destruição de bases e equipamentos, além de mostrar aos atores regionais o nível do poder militar iraniano, funcionando como um mecanismo de dissuasão em meio às tensões locais. Os ataques foram operados pela Guarda Revolucionária Islâmica, mísseis balísticos foram lançados contra as bases do IS na Síria e contra instalações de inteligência do Mossad no Iraque. Além disso, posições do grupo terrorista Jaish al-Adl, baseado no Paquistão, também foram bombardeados, com o Islamabad a condenar a violação territorial vinda do Irã e a prometer graves consequências. O objetivo dos ataques era retaliar pelas recentes operações terroristas ocorridas em solo iraniano
iraniano. No dia 3 de janeiro, duas explosões da região de Kerman mataram quase uma centena de pessoas durante uma cerimônia religiosa em homenagem ao general Qasem Soleimani, assassinado pelos Estados Unidos no ataque de drones em 2020. Anteriormente, outro ataque tinha ocorrido na cidade de Hask, onde 11 policiais iranianos foram assassinados. O ISIS foi responsável pelo ataque em Kerman, enquanto Jaish al-Adl foi responsável pelo assassinato de policiais em Hask. Por esta razão, teriam decidido bombardear as posições de ambos os grupos na Síria e Paquistão, neutralizando a ameaça de novas incursões em território iraniano. No entanto, de acordo com as investigações iranianas, existe uma forte relação de cooperação entre grupos terroristas e a inteligência israelita. Acredito que as milícias ilegais funcionam como representantes do Estado sionista para lançar ataques ao Irã, razão pela qual o país persa também bombardeou alvos estratégicos ligados ao Mossad no Kurdistão iraquiano. Segundo Teherã, havia um centro de espionagem israelense na região, onde os ataques ao Irã foram planejados por profissionais de inteligência sionista. Os porta-vozes do exército iraniano também deixaram claro que as operações contra terroristas e espiões israelitas continuarão até que a vingança pelos mártires iranianos seja alcançada. Portanto, espera-se que novos ataques ocorram contra vários alvos na região nos próximos dias. Em resposta aos recentes crimes de grupos terroristas que martirizaram injustamente um grupo de nossos queridos compatriotas em Kerman e Hask, identificamos locais de reunião de comandantes e elementos do ISIS relacionados com recentes operações terroristas nos territórios ocupados da Síria e destruímos-los, disparando uma série de mísseis balísticos. Também usamos mísseis contra um dos principais quartéis-generais de espionagem do regime sionista na região do Kurdistão, no Iraque. O ataque foi em resposta aos recentes atos vis do regime sionista ao martirizar os comandantes do exército iraniano. Asseguramos a nossa amada nação que as operações ofensivas do exército iraniano continuarão até que as últimas gotas de sangue dos mártires sejam vingadas, diz a declaração do exército iraniano. Um detalhe curioso sobre o caso é que a base visada do Mossad no Kurdistão estava localizada perto de um consulado americano. Relatos não confirmados dizem que os alvos americanos foram neutralizados no ataque. Mesmo que isso não seja verdade, os ataques foram de fato uma operação dissuadora contra os Estados Unidos, destinada a mostrar à equipe diplomática americana o elevado nível das capacidades militares iranianas. Além de retaliar pelas mortes de cidadãos iranianos, esses bombardeamentos são importantes para Teherã, a fim de demonstrar força e dissuadir os inimigos regionais no atual contexto das tensões. O Irã está a enviar uma mensagem clara aos seus inimigos, afirmando que está disposto a retaliar por cada ataque que sofrer, mesmo que tenha que lançar ataques em territórios estrangeiros, aumentando o risco de um conflito regional total. Esses movimentos já eram esperados. Israel e seus aliados não respeitaram o Irã e avançaram seriamente nas suas provocações, sem levar em conta o grande potencial militar do país. Além de ser uma potência militar relevante, possui uma indústria de defesa muito forte. Teherã também controla uma grande aliança internacional de milícias, sendo capaz de lidar com um cenário de conflitos complexos, tanto direta quanto indiretamente. Os inimigos do Irã enfrentarão inevitavelmente muitas dificuldades se quiserem realmente escalar as tensões para uma situação de hostilidades abertas. A melhor coisa que os Estados Unidos e Israel podem fazer nesta situação é simplesmente acalmar o conflito. Não é racional nem estratégico prosseguir um cenário de hostilidades com o Irã, e não há razão para criar um ciclo vicioso de violência que conduza a uma guerra regional total. Contudo, infelizmente, a racionalidade e o sentido estratégico já não parecem ser fatores relevantes no processo de tomar decisões israelita e americano. A Alemanha criará sistema de defesa aérea de curto alcance por 1,3 bilhão, 5 vezes mais do que previsto. O país europeu aprovou a construção de uma arma que deverá substituir os canhões antiaéreos autopropulsados Gepard, com prazo marcado para 2026 ou 2027. A Alemanha assinou na quinta-feira um acordo com o consórcio nacional para produzir um sistema de defesa antiaérea de curto alcance por cerca de 1,3 bilhão, informou a agência britânica Reuters. O Comitê Orçamentário Alemão aprovou o acordo de projeto do consórcio militar das empresas alemãs Rheinmetall, Dell e Hensoldt. A principal tarefa das empresas será desenvolver um sistema de defesa antiaérea para proteger as tropas em nível tático, em alcances curtos, a partir de 3 km, durante operações de implantação ou enquanto estão em movimento contra ataques de mísseis e drones, e também de aeronaves voando a baixa altitude. Os alvos, além de 3 km, deveriam ser atingidos pelo sistema IRIS-T. O sistema serviria também para alcances muito curtos, de menos de 3 km, onde a ameaça esperada vem de pequenos drones. O novo sistema provavelmente seria baseado no Skyranger 30 da Rheinmetall, um canhão de 30 mm montado no veículo blindado de transporte pessoal Boxer. A Hensoldt fornecerá os radares para o sistema, que deverá estar pronto a partir de 2026 e 2027. A Reuters citou o Tribunal Federal de Auditores como tendo criticado o preço do projeto.
que já aumentou 5 vezes. Segundo a mídia, a Alemanha encomendou a arma para preencher uma lacuna em suas defesas, depois que Berlim enviou à Ucrânia os canhões antiaéreos autopropulsados Gepard, há muito descomissionados, entre outros equipamentos. Ucrânia passa para a defesa ativa e se prepara para a contraofensiva de 2025, sugere o jornal. O regime de Kiev está, este ano, caminhando para um novo modo, visando reconstruir suas forças após o fracasso da contraofensiva no passado verão europeu. Também está se reorganizando para 2025, acreditando que pode reforçar suas fileiras militares após enormes perdas. Uma estratégia de defesa ativa com o objetivo de manter linhas defensivas e explorar pontos fracos para ataques permitirá que Kiev consiga reconstruir suas forças neste ano e se preparar para 2025, sugere o Financial Times, citando o funcionário ocidental. No entanto, a perspectiva depende de vários fatores, incluindo a incerteza em torno da assistência militar do Ocidente, aponta o jornal. Acrescente-se que há questões em aberto sobre o compromisso do Ocidente em apoiar a Ucrânia até que medida. A preocupação mais significativa é se os Estados Unidos vão continuar a apoiar Kiev, de acordo com a notícia. A administração de Joe Biden ainda está tentando chegar a um acordo com os republicanos sobre um pacote suplementar de segurança nacional, que inclui uma grande parte da assistência militar para a Ucrânia. A última tranche de financiamento da Ucrânia foi anunciada em 27 de dezembro. Vale ressaltar que no início de janeiro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse que a Rússia continuará atingindo consistentemente os objetivos da operação militar especial. Ele relatou que em 2023 as perdas das forças armadas da Ucrânia excederam 215 mil homens e 28 mil peças de armamentos. China desafia sanções e torna a Rússia o maior fornecedor de petróleo em 2023, diz a agência britânica. As importações globais de petróleo bruto da China em 2023 atingiram um recorde de 563,99 milhões de toneladas métricas, equivalente a 11,28 milhões de barris por dia. Nesta conta, Moscou teve a maior participação como sendo fornecedor do combustível. Dados analisados e divulgados pela agência Reuters nesse sábado 20 de 1 de 2024 mostraram que Moscou enviou remessas recordes do combustível a Pequim, totalizando 107,02 milhões de toneladas métricas de petróleo, o equivalente a 2,14 milhões de barris por dia. Mesmo com todas as sanções e barreiras econômicas impostas por países ocidentais no setor. Com esse fluxo, a Rússia passou a Arábia Saudita como maior fornecedor e para a China, as importações sauditas caíram 1,8% para 85,96 milhões de toneladas. À medida que o gigante petrolífero do Oriente Médio perdeu cota de mercado para o petróleo russo, barrado por muitos compradores internacionais na sequência das sanções ocidentais, o petróleo bruto russo foi negociado com desconto em relação aos índices de referência internacionais durante grande parte do ano passado, em meio ao limite de preço imposto pelos países do G7. Países como Brasil, Índia e China não seguiram esses limites e também não apoiaram as sanções contra a Rússia em vários outros setores, o que faz com que a economia dessas nações obtivesse o benefício de negociar um petróleo mais em conta com a qualidade de primeira. Para contornar as sanções, por exemplo, Pequim utiliza comerciantes intermediários para lidar com o transporte e o seguro de petróleo bruto russo, relata a mídia. Para apoiar os preços em Riad e Moscou, 2 dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo anunciaram cortes na produção e nas exportações. No ano passado, a Arábia Saudita está adiando cortes na produção de 1 milhão de BPD nesse trimestre, enquanto a Rússia disse que aprofundaria seu corte nas exportações este ano de 300 mil BPD para 500 mil BPD. O presidente russo Vladimir Putin disse na semana passada que o crescimento do produto interno bruto do país em 2023 pode ficar acima de 3,5% projetados. Além disso, Putin anunciou que em termos de paridade de poder de compra, a Rússia ultrapassou toda a Europa, acrescentando que parece que estamos sendo estrangulados por todos os lados, mas nos tornamos os primeiros da Europa em termos de volume de economia como um todo e ficamos em quinto lugar no mundo, afirmou o líder, conforme noticiado. Consórcio europeu dirigido pela Estônia inicia o desenvolvimento de navio autônomo. O projeto custará inicialmente 95 milhões e deverá incluir capacidades como a detecção de obstáculos e ameaças e prevenção de colisões e tem prazo de construção de protótipo até 2027. Um consórcio europeu começou a desenvolver um navio de superfície modular semi-autônomo para as marinhas europeias. Noticiou na quinta-feira o jornal Báltico, The Baltic Times, o construtor naval estoniano Baltic Workboats, que participa de um consórcio de 23 empresas, co-liderado pelo Centro Estoniano de Investimento em Defesa, desenvolverá a embarcação de 95 milhões no âmbito do projeto Euroguard. O projeto trifásico inclui o desenvolvimento de uma nova arquitetura de base da frota, a criação de um protótipo físico de embarcação em seu teste no final de 2027 e o desenvolvimento de uma arquitetura de navio autônomo centrada em dados, escreveu The Baltic Times. Os recursos esperados incluem a capacidade de controle remoto, navegação autônoma e detecção de obstáculos e ameaças e a prevenção de colisões.
Outras características esperadas incluem um sistema de propulsão inovador e design de desenvolvimento ambiental sustentáveis. Os recursos específicos da missão serão determinados durante o período de pesquisa e desenvolvimento. Nosso interesse comum é avançar nas tecnologias de construção naval e desenvolver uma plataforma de embarcação universal que possa ser adaptada de forma modular de acordo com as missões, explicou ATS Giano do RIC. O protótipo precisará definitivamente de mais desenvolvimento, mas quanto mais nos aproximarmos de um resultado competitivo e abrangente em termos militares, técnicos e econômicos, maior será a vitalidade e futuro do projeto, precisou ele. O consórcio é composto por empresas e instituições de pesquisa da Bélgica, Dinamarca, França, Espanha, Estônia, Itália, Noruega, Países Baixos e Suécia. Forças ucranianas perderam 320 militares, uma peça de artilharia dos Estados Unidos e estação de radar alemã. Tropas russas repeliram na direção de Donetsk 4 ataques do exército ucraniano às baixas do adversário, totalizaram até 320 soldados, 6 caminhonetes, um obuseiro MSTB e um canhão D-20, informou o Ministério da Defesa da Rússia neste sábado 20 de 1 de 2024. Meios de defesa antiaérea da Rússia derrubaram no último dia 20 drones ucranianos e um projeto de sustinto lançamento múltiplo de foguetes HIMARS, aponta o comunicado do Ministério. Informa-se que nas direções de Kupiansk e Krasny Liman, as tropas de Kiev perderam no total até 430 combatentes, 2 veículos blindados de combate, 7 carros e uma peça de artilharia autopropulsada, Gvozdizka. A entidade militar aponta que no decorrer da operação militar, as Forças Armadas da Rússia atingiram a estação de radar Iris-T de produção alemã, bem como contingente de equipamento militar da Ucrânia em 118 áreas. Na direção de Kherson, na sequência de ações coordenadas de unidades das tropas russas e fogo de artilharia, as tropas ucranianas perderam 35 combatentes, 2 carros, bem como uma peça de artilharia autopropulsada M109 Paladin dos Estados Unidos, relata o comunicado. De acordo com os dados do Ministério da Defesa da Rússia, desde o início da operação militar especial foram destruídos 567 aviões da Ucrânia, 265 helicópteros, 10.914 drones, 450 sistemas de defesa aérea, 14.705 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.202 lançadores múltiplos de foguetes, 7.795 peças de artilharia de campanha e morteiros e 17.641 veículos militares especiais. Exército do Reino Unido poderá diminuir em 1/3 se caber em um estádio de futebol, alerta mídia. O tamanho do exército britânico poderia ser reduzido em 1/3 em 10 anos, de cerca de 75 mil soldados atuais para 52 mil, avanço The Times. Em 10 anos, com base nas tendências atuais, o exército terá 52 mil homens. Será tão pequeno que caberia no estádio do Manchester City, diz o artigo. O jornal observa que todos os anos, ao longo dos 10 últimos anos, o exército britânico não tem conseguido atingir seus objetivos de recrutamento. Em apenas um ano, em setembro do ano passado, o número total de soldados do exército do Reino Unido se reduziu em mais de 3 mil militares. A Marinha Britânica e os fuzileiros navais têm os maiores problemas de recrutamento. Problemas tão sérios que o Ministério da Defesa está planejando descomissionar 2 navios e passar para a reserva uma série de navios de desembarque para liberar pessoal para 8 novas fragatas Type 26. Países do Báltico aprovam construção de zona de defesa comum da Rússia. A Estônia, a Lituânia e a Letônia acordaram a criação de instalações defensivas fronteiriças devido a uma possível ameaça da Rússia. A Estônia, Letônia e a Lituânia decidiram construir uma linha de defesa em sua fronteira oriental, comunicou o Ministério da Defesa da Estônia. Os ministros da Defesa da Estônia, Letônia e Lituânia aprovaram a criação de uma zona de defesa comum no Báltico, ao longo da fronteira entre a Rússia e Belarus, diz o comunicado. Os ministros assinaram na sexta-feira, 19 de 1 de 2024, um acordo segundo o qual os 3 países planejam criar uma zona de defesa do Báltico composta por várias instalações destinadas a deter e proteger contra ameaças militares em um futuro próximo. Hannu Pevkur, ministro da Defesa da Estônia, chamou a zona de um projeto cuidadosamente pensado. O conflito na Ucrânia mostrou que, além de equipamentos, munições e pessoal, também precisamos de instalações de defesa na fronteira para proteger a Estônia desde o primeiro metro, disse ele, embora excluindo a colocação de explosivos, arame farpado e outros elementos de vedação em tempos de paz.
Segundo o jornal estoniano Post Times, Tallinn pretende construir cerca de 600 bunkers na fronteira oriental do país para o caso de uma possível ameaça da Rússia. Em novembro, as autoridades estonianas instalaram barreiras de concreto adicionais conhecidas como dentes de dragão em Narva, na fronteira com a Rússia. Além disso, Leo Kunas, um parlamentar estoniano do Partido Popular Conservador Opositor, sugeriu que, na semana passada, o uso de minas antipessoal na construção de defesas fronteiriças. Scott Ritter explica por que o Ocidente está adiando a entrega de caças F-16 à Ucrânia. Os países ocidentais estão adiando a entrega de caças F-16 a Kiev e é improvável que esses aviões sejam entregues a este país do leste europeu, já que não acreditam no sucesso da Ucrânia no confronto com a Rússia e não querem desperdiçar recursos militares, disse Scott Ritter, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Recentemente, o jornal dinamarquês Berlingske Tidende, citando o Ministério da Defesa do país, informou que o fornecimento pelo país dos primeiros caças F-16 à Ucrânia foi adiado para um período de até 6 meses. É improvável que o fornecimento dos F-16 à Ucrânia seja uma surpresa para os russos. É improvável que eles não sejam capazes de lidar com caças. Muito pelo contrário, tenho certeza de que a Rússia já tem uma solução para isso. Acho que o Ocidente também sabe que a Rússia resolverá esta questão. É por isso que, na minha opinião, a Dinamarca e os Países Baixos recentemente adiaram a entrega dos F-16 por 6 meses, disse Reiter. Por que 6 meses? Pergunta. Porque, na minha opinião, se a guerra não acabar até lá, o resultado será claro. E a última coisa que o Ocidente precisa é fornecer os F-16 e vê-los abatidos enquanto esses caças decolam sendo explodidos nos aeródromos, concluiu um especialista militar. A Dinamarca e os Países Baixos foram os primeiros países a concordar em fornecer caças F-16 à Ucrânia. A Casa Branca informou que a Ucrânia receberá os caças de países terceiros após a conclusão do treinamento dos seus pilotos. A arsenal nuclear dos Estados Unidos está obsoleto e fica atrás dos armamentos da Rússia, alertam legisladores. O arsenal nuclear dos Estados Unidos é inferior ao da Rússia e está perigosamente obsoleto devido ao financiamento insuficiente com atraso em relação ao seu gráfico de atualização. Dizem Roger Wickler, membro principal do Comitê dos Serviços Armados do Senado, e Deborah Fischer, membro do Comitê de Regras e Administração, em artigo no The Wall Street Journal. As armas nucleares dos Estados Unidos estão perigosamente obsoletas. Nossa segurança depende do financiamento da implantação atempada do míssil balístico intercontinental Sentinel, diz o artigo. De acordo com os legisladores, a manutenção do escudo nuclear dos Estados Unidos é uma tarefa não negociável, mas as atualizações críticas do arsenal são subfinanciadas e atrasadas em relação ao gráfico de renovação. Os senadores dos Estados Unidos reconhecem que a Rússia já opera as maiores forças nucleares do mundo, incluindo mísseis balísticos intercontinentais de alcance quase ilimitado. O Kremlin possui uma vantagem de 10-1 sobre os Estados Unidos em armas nucleares táticas de curto alcance, bem como em torpedos nucleares intercontinentais e mísseis de cruzeiro, salienta o artigo. Afirma-se também que as políticas econômicas da administração de Biden e o fraco apoio militar levaram o programa do Sentinel a enfrentar uma inflação impressionante e uma escassez de fornecedores-chave de tecnologias, mão de obra qualificada e materiais. A evolução dos drones russos causa um pânico em Kiev, aponta a analista ucraniana. Os drones russos de última geração trarão grandes problemas para Kiev, afirmou Maria Berlinskaya, diretora do Centro Ucraniano de Apoio à Inteligência Aérea, durante uma discussão no canal do YouTube da jornalista ucraniana Natalia Mozenchuk. Os engenheiros russos estão à beira de um avanço tecnológico no campo dos drones. Já estamos vendo casos em que a orientação automática de acompanhamento é usada em drones, juntamente com câmera de imagens térmicas, afirmou Berlinskaya. Segundo a especialista que atuou como operadora de drone em Donbas em 2014, os novos sistemas de orientação e navegação dos drones russos representam a maior ameaça para as forças armadas ucranianas. Ao mesmo tempo, a crescente autonomia dos drones russos suscita preocupações entre os especialistas, porque os novos drones tornarão ineficazes os sistemas tradicionais de guerra eletrônica na Ucrânia. Se os novos drones da Rússia for colocados em produção, será um desafio para nós, disse a especialista. Comandantes do Irã e do Hezbollah ajudam os Houthis a dirigir os ataques no Mar Vermelho, diz mídia.
Os disparos dos Houthis no Mar Vermelho contra embarcações circundantes recebem o suporte material de inteligência de tiranos do Hezbollah, escreve a mídia britânica. Comandantes do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã e o grupo do Hezbollah no Líbano estão no Iêmen, ajudando a dirigir e supervisionar os ataques dos Houthis contra navios no Mar Vermelho, revelaram a Reuters fontes regionais. O Irã aumentou o suprimento de armas para os Houthis após a eclosão da guerra na faixa de Gaza, que começou depois que o grupo palestino Hamas atacou Israel em 7 de outubro, disseram 4 fontes regionais. Teherã forneceu drones avançados, mísseis de cruzeiro antinavio, mísseis balísticos de precisão e mísseis de médio alcance para os Houthis, que começaram a atacar navios comerciais em novembro, indicaram eles. As fontes também explicaram que os comandantes e conselheiros do exército iraniano estão fornecendo aos Houthis o KNOW, dados e suporte de inteligência para determinar quais das dezenas de embarcações que atravessam o Mar Vermelho todos os dias têm como destino Israel. A ofensiva israelense vai no 4º mês, com mais de 26 mil mortos nos dois lados, sendo a esmagadora maioria do lado de Gaza, 70% deles mulheres e crianças, havendo mais de 60 mil feridos. Base dos Estados Unidos no Iraque atingida por pelo menos 2 mísseis. Mais uma vez, uma base dos Estados Unidos no Iraque foi atingida por pelo menos 2 mísseis neste sábado 20 de 1 de 2024. Informaram fontes da Secretaria de Defesa do país e policiais iraquianos em meio à escalada de conflitos no Oriente Médio. A base aérea de Al-Assad foi alvo de 15 foguetes disparados da província de Anbar, relatou um oficial da polícia do Iraque, a AFP. Conforme a fonte, pelo menos 13 projéteis foram interceptados pela defesa antiaérea da base. Porém, foi confirmado que 2 dos mísseis atingiram a base aérea de Al-Assad. As avaliações dos danos causados às estruturas militares ainda estão em andamento e não há informação de mortos. Um oficial da defesa dos Estados Unidos, que também solicitou anonimato, disse que mísseis atingiram a base aérea de Al-Assad, acrescentando que uma avaliação era realizada pelas forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos do Iraque. O oficial americano disse que as informações iniciais indicavam que um membro das forças de segurança iraquiana ficou gravemente ferido. O ataque à base aérea ocorre em meio ao crescimento das tensões no Oriente Médio após o início da guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, onde quase 25 mil palestinos foram mortos. Na última semana, 5 membros do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã foram mortos em um ataque em Damasco, em um ataque atribuído a Israel. Já na última segunda, 15 de 1 de 2024, o Irã respondeu e bombardeou a região autônoma do Kurdistão, no norte do Iraque, contra funcionários da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Desde meados de outubro, dezenas de ataques contra forças dos Estados Unidos e da coalizão do Iraque na Síria já foram registrados. A maioria dos ataques foi reivindicada pela resistência islâmica no Iraque. Washington lançou em várias ocasiões ataques em retaliação. Eslováquia promete bloquear a adesão da Ucrânia à OTAN para evitar a Terceira Guerra Mundial. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, afirmou neste sábado 20 de 1 de 2024 que pretende informar o seu homólogo ucraniano Denis Shmyhal que o país vai bloquear a adesão de Kiev à Organização do Tratado do Atlântico Norte para evitar o início da Terceira Guerra Mundial. Em relação à sua entrada na União Europeia, respeitamos, mas devem cumprir as condições. Direi que sou contra a adesão da Ucrânia à OTAN, que usarei o direito de veto e a bloquearei, porque isso será a base para uma Terceira Guerra Mundial, declarou Fico ao canal RTVS. O primeiro-ministro eslovaco disse que o encontro com seu homólogo ucraniano ocorrerá em 24 de janeiro na cidade de Uzhgorod, na fronteira com a Eslováquia, e a reunião promete ser interessante. Eu sei com o que vou à reunião com Shmyhal. Irei com a ajuda humanitária. Confirmaremos que não receberão armas do exército eslovaco, nem dos armazéns estatais. Direi que há coisas em que nossos pontos de vista são completamente diferentes, adiantou Fico. O primeiro-ministro ainda acrescentou que Shmyhal não quer dar uma conferência de imprensa após o encontro. Dias antes, o governo eslovaco decidiu realizar apenas assistência humanitária a Kiev e parar de enviar armas. O gabinete de ministros liderado por Fico não aprovou a proposta do governo anterior que previu o envio de um pacote de ajuda militar eslovaco para a Ucrânia no valor de 40,3 milhões de euros. Esse pacote de ajuda militar seria o 14º da Eslováquia desde o início do conflito na Ucrânia. O país já enviou para Kiev armas, munições e equipamentos no valor de 671 milhões de euros. Ministro da Defesa da França admite que há pessoas do país lutando na Ucrânia e não podemos proibir. Em entrevista, o ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, afirmou neste sábado 20 de 1 de 2024 que o país não pode proibir seus cidadãos de participarem em combates na Ucrânia como mercenários. Nessa semana, o exército da Rússia atacou um estacionamento com cerca de 60 combatentes na Kharkov e metade era francês.
Um dia depois de o Ministério das Relações Exteriores francês assegurar que não há mercenários franceses nem na Ucrânia, nem em nenhum outro lugar, o ministro da Defesa admitiu que há civis que foram para lutar com o uniforme ucraniano, embora tenha dito que o país não pode impedir. Não podemos proibi-los, ainda somos uma democracia, justificou o ministro. Em seguida declarou que as pessoas não estão vinculadas às Forças Armadas da França, não usam o uniforme correspondente, não têm nenhuma relação com as instituições militares francesas. Apesar da declaração, uma lei francesa de 2003 proíbe a participação de um cidadão em um conflito armado do lado de um Estado estrangeiro por dinheiro. O Código Penal, artigo 436.1, punha essa prática com uma pena de prisão de até 5 anos e uma multa de 75 mil euros. Além disso, a criação ou gestão de uma organização que se dedique a recrutar, contratar, equipar e treinar mercenários é punido com a pena de até 7 anos de prisão. Com relação aos ataques de Kiev com drones e mísseis contra cidades localizadas em territórios internacionalmente reconhecidos como russos, Lecod responsabilizou Moscou pelos casos, apesar de dizer que todas as vítimas civis são uma tragédia, incluindo as vítimas civis russas. Na noite de 16 de janeiro, as Forças Armadas da Rússia destruíram um quartel temporário em Kharkov, onde havia combatentes estrangeiros, a maioria deles franceses. O Ministério da Defesa russo comunicou que pelo menos 60 mercenários morreram e mais de 20 foram hospitalizados após o ataque. Convocação de um embaixador francês. Após o incidente, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador da França em Moscou, Pierre Levy. A representante oficial da pasta, Maria Zakharova, disse que espera que os franceses entendam o alcance real do envolvimento de Paris no conflito da Ucrânia. A condução por parte do Ocidente, incluindo a França, de uma guerra subsidiária e o aumento constante do fornecimento de armas e material militar ao regime de Vladimir Zelensky vão contra as declarações sobre a importância de estabelecer a paz, provocam um escalado das hostilidades, causam numerosas vítimas civis e tornam-se cúmplices dos crimes de guerra do regime de Kiev, indicou. Irã confirma a morte de 5 conselheiros após ataque israelense em Damasco, na Síria. Pelo menos 5 assessores da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã foram mortos após um ataque realizado por Israel contra um prédio residencial em Damasco, na Síria, neste sábado, 20 de 1 de 2024. O bombardeio aconteceu no bairro de Mezi e a informação foi confirmada pelo país. Uma vez mais, Israel invadiu Damasco, a capital da Síria, e durante um ataque aéreo de caças do regime agressor e usurpador, várias forças sírias e 4 assessores militares da República Islâmica do Irã foram martirizados, diz o comunicado do movimento. Entre as vítimas está Youssef Ahmed Zadeh, também conhecido como Sadiq, comandante de inteligência das forças Quds, uma subdivisão da Guarda Revolucionária. Conforme relatos, o bombardeio foi realizado pelas forças de defesa de Israel quando 3 aviões lançaram 2 mísseis na parte ocidental de Damasco. O número total de mortos e feridos ainda não foi confirmado, mas informações do chefe do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Rami Abdel-Rahman, citadas pela agência AFP, apontam que o bombardeio resultou em 10 mortos. O edifício que sofreu um ataque era usado por assessores iranianos que apoiavam o governo de Bashar Assad e foi destruído por mísseis israelenses dirigidos com precisão. O bairro onde ocorreu o ataque abriga as embaixadas do Líbano e do Irã, segundo a AEP. Imagens divulgadas nas redes sociais apontaram uma coluna de fumaça após o ataque contra a área residencial. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, citado pela Tazim, informou que os ataques ao território sírio são uma demonstração da importância do regime sionista, assassino de crianças, no campo de batalha, uma tentativa de aumentar as tensões na região. Além disso, Teherã destacou que vai responder ao assassinato dos assessores. O bombardeio israelense em Damasco ocorreu poucos dias depois do corpo de guardiões da Revolução Islâmica do Irã realizar ataques com mísseis balísticos contra a cidade de Erbil, capital do Kurdistão iraquiano. Um dos alvos atingidos foi uma sede da agência da inteligência israelense, segundo Teherã. Posteriormente, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Abdullahi afirmou que sua nação respeita a integridade e a soberania do Iraque e que seus ataques tiveram como alvo agentes do Mossad. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que realiza ataques diretos contra o Irã para impedir que o país obtenha armas nucleares. Quem disse que não estamos atacando o Irã? Pergunta. Estamos atacando, disse Netanyahu, acrescentando que Teherã é a cabeça do povo e seus tentáculos se veem por toda parte, desde os Houthis até o Hezbollah e o Hamas.
Força Aeroespacial do Exército Iraniano lança satélite para a órbita terrestre. O Soraya, fabricado pela Agência Espacial Iraniana, foi lançado pelo transportador de satélites KN-100 para a órbita de 750 km. O Irã lançou no sábado 20 um satélite para a órbita terrestre, comunicou a agência iraniana Tasnim. A Força Aeroespacial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica colocou em 11 minutos com sucesso o Soraya, fabricado pela Agência Espacial Iraniana, em uma órbita de 750 km acima da Terra. Ele foi lançado com um transportador de satélite KN-100. Isa Zarepov, ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação do Irã, disse que o Soraya pesa cerca de 50 kg. O KN-100 é um transportador de satélite de 3 estágios, com combustível sólido desenvolvido pela Força Aeroespacial do Exército Iraniano. O Exército Iraniano lançou o NOR-1, o primeiro satélite militar iraniano, em abril de 2020, e o NOR-2 em março de 2022. Na época, foi a transportadora de satélites Kased, projetada e fabricada pela Força Aeroespacial do Exército Iraniano, que os colocou em órbita. Acesso dos Estados Unidos à base da Dinamarca e plano para barrar navios russos terão resposta, diz o embaixador. A Dinamarca deveria perceber que seus supostos planos para bloquear a passagem de petroleiros que transportam petróleo russo no estreito dinamarquês violam o direito internacional, disse a Sputnik o embaixador russo na Dinamarca, Vladimir Barbin. Em novembro de 2023, o jornal Financial Times noticiou, citando um porta-voz do Comando de Defesa dinamarquês, que Copenhagen será encarregado de inspecionar e, se achar que necessário, potencialmente bloquear embarcações com petróleo russo que passam pelas suas águas, seguindo novos planos da União Europeia. A Dinamarca, como grande potência marítima, está interessada na liberdade de navegação e no estrito cumprimento do direito internacional, especialmente a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. O direito internacional não permite bloquear a passagem de navios, incluindo petroleiros que transportam petróleo russo através dos estreitos do Báltico, utilizados para navegação internacional, ou realizando as suas inspeções sem motivos válidos, que também são regulamentados pelo direito internacional. A Rússia assume que Copenhagen entende isso, disse Barbin. Todo o petróleo russo transportado através do Mar Báltico, cerca de 60% do total das exportações marítimas russas, atravessam o estreito dinamarquês no seu caminho para os mercados internacionais. O volume de combustível russo que transita diariamente pelos estreitos é equivalente a cerca de 2 milhões de barris de petróleo bruto. Ainda em relação ao país escandinavo, o embaixador comentou sobre o recente acordo de defesa assinado entre os Estados Unidos e a Dinamarca, sob a qual, a partir de dezembro passado, passou a ser permitida a presença de soldados e equipamentos militares norte-americanos baseados no país. Pela primeira vez, as Forças Armadas Americanas terão a oportunidade de ter uma presença permanente em território dinamarquês, o que cria novos desafios para a segurança do nosso país na região do Mar Báltico. Este é um caminho deliberado para a maior degradação da situação política e militar na região, sob os slogans de contenção e intimidação da Rússia. As ações hostis serão certamente levadas em conta em nosso planejamento militar, tendo em conta uma avaliação abrangente da natureza das ameaças nesta direção. Serão determinadas as medidas de resposta técnico-militar necessárias, disse o diplomata. Anteriormente, os Estados Unidos e a Finlândia assinaram um acordo para reforçar a cooperação em defesa, com o objetivo de aumentar a cooperação militar e aumentar a eficácia da OTAN. No início de dezembro, Washington assinou um acordo de cooperação em defesa com a Suécia. Segundo o documento, o acordo entrará em vigor antes e depois da adesão formal de Estocolmo à Aliança Atlântica.